Protesto no aeroporto, protestos no PC, cobrança ao Renato Paiva, cobrança aos jogadores, cobrança aos dirigentes, chegada de reforços, dispensa de jogadores. A crise no Fortaleza parece que não tem fim. Vamos falar sobre isso? É isso, turma, mas antes deixa eu pedir seu joinha, seu like, sua curtida, que ajuda demais, fortalece mais aqui o canal pra gente seguir firme e forte falando do futebol cearense. E se você ainda não se inscreveu no canal, aí é que você vai me ajudar. Se inscreva no canal e clique no sininho para receber as notificações, tem muita coisa boa aí nas entrevistas do Ken Podcast. Vamos lá, meus amigos, vamos falar sobre essa crise do Fortaleza. E hoje, pra mim, assim, teve protesto ontem da torcida, teve protesto hoje da torcida. Mas, para mim, aquele pronunciamento do Paiva foi difícil de entender. Porque, cara, nesse momento, quem tem que falar é o Marcelo Paes. Eu acho que o Renato Paiva talvez tenha sido cobrado, né, ontem pelos torcedores e hoje também. Alguém deve ter colocado dedo em ristes. Você é o comandante, você tem que botar... É você que escala os jogadores. E aí o pronunciamento dele de dizer que vai emagrecer o elenco. Beleza, emagrece o elenco, reduza o elenco, tem mais de 30 e tantos jogadores aí, o Fortaleza, tá chegando o reforço, tem que sair, isso é natural, isso é do jogo. E aí depois foi vazada a informação, ele não disse quais eram os jogadores, né, que iam ser afastados, ou quem eram esses jogadores, quem era essa redução do elenco que ia sair, mas o Afonso Ribeiro, querido Afonso Ribeiro do Jornal Povo, acabou revelando, né, que é o goleiro Magrão, o volante Céu Welles e o atacante Davidson. 3 jogadores que tecnicamente não influenciam em nada no Fortaleza. Então, o afastamento, de boa. Só acho que demorou demais. Essa é para mim a verdade. Eu acho que isso já era para ter acontecido há um bom tempo. Acho que a contratação do Davidson foi um erro. É um valor caríssimo, foi mais de 5 milhões de reais. O jogador que estava no Atlético Mineiro. O Cuca, eu me lembro que o Cuca até disse, não tem como, né? Um contrato ótimo, um salário maior. Então assim, trazer um jogador desse, naquele momento, que o Fortaleza tinha outros jogadores, eu poderia ir atrás até com o valor, mas enfim, já aconteceu, não tem mais jeito, e eu acho que o afastamento, se é que, eu não sei se vão ser dispensados, se vão ser vendidos, negociados, enfim, eu acho que tecnicamente são 3 jogadores que realmente podem ficar atrás. O Magrão, eu acho que o Magrão é um quinto goleiro hoje já, né, porque você tem o Elton Leite, o João Ricardo tá voltando, tem o Vinícius Silvestre, o Breno deve estar voltando. Eu acho que afastar ele ou não faz nenhum pingo de diferença, mas pode colocar ele até de outra forma. Ficar treinando com o grupo, nada de dispensar ele em que sentido. A não ser que tenha acontecido alguma coisa disciplinar. Aí é complicado, aí eu não sei. Por isso que eu acho que não seria o momento do Renato Paiva falar. Quem tem que falar é o Marcelo Paes. É o CEO do clube, explicar várias coisas. E esse vídeo aqui é para fazer alguns questionamentos e entender o que é que está acontecendo com Fortaleza. Primeiro, a crise técnica. O que é que está acontecendo com Fortaleza? Por que há 8 meses, desde quando começou a temporada, praticamente ali em fevereiro, Fortaleza passa por essa crise e não consegue sair? Que chegou ao ponto de ter que demitir o maior treinador da história do clube, um treinador vencedor. O que está acontecendo? O que foi? Qual o problema? Por que ainda não foi conseguido resolver? Então, beleza. Já que a solução, já que os problemas são inúmeros, é isso, é aquilo, foi falta de planejamento, foi alguma coisa, beleza, tá bom. E por que ainda não foi resolvido? O que está faltando para ser resolvido? O que está havendo com o departamento médico? A gente já chega nas contratações e nas dispensas novamente, mas o que está acontecendo com o departamento? Por que o Moisés está há 4 meses, mais de 4 meses no DM e não consegue se recuperar de uma lesão no músculo adutor, no músculo posterior da coxa esquerda? Mais de 4 meses para se recuperar de uma lesão? O que foi que aconteceu? Foi 13 de abril, naquele jogo contra o Internacional, que o Davis acabou empurrando ele no gol anulado do Internacional, contra o Internacional. Então, por quê? Por que alguns jogadores estão se machucando? O clube não tem um controle de carga para tentar prevenir isso num momento desse? O ideal não seria ter feito um rodízio, alguma coisa, já que havia a expectativa de ter algum jogador com problema? Então, são perguntas, não é um confronto contra o trabalho, contra a inteligência do clube, o departamento de fisiologia, o departamento de inteligência, o CIFEC, não é isso. A ideia é só saber por que está acontecendo. Mais jogadores estão se machucando. Por exemplo, contra o Fluminense foi o Marinho, contra o Vélez, o Marinho sentiu um desconforto. Contra o Vélez foi o Martínez, o Kusevich no primeiro jogo contra o Vélez já tinha sentido, o Prior saiu porque também estava sentindo. O que está acontecendo?
Então, assim, precisa de explicações. Por que essas dispensas do Davidson, do Zé Wellison e do Magrão só aconteceu agora? O que aconteceu para eles serem dispensados agora? Eles serem afastados agora? O Davidson, que há pouco tempo foi titular com o Renato Paiva vários jogos. O Renato Paiva disse que conhecia ele, gostava dele, achava que era um bom jogador, então falou isso em várias coletivas. O que foi que aconteceu para agora ele perceber que ele tem que ser afastado? Por que o Zé Wellison ficou com o Vojvoda se todo mundo já sabia que ele queria sair ou que tinha uma proposta e tal? O Vojvoda pediu. E aí, não foi um erro do clube ao permanecer com ele? Ao Vojvoda pedir para ele permanecer e depois dispensar o Vojvoda? Aí você criou dois problemas para o clube, porque você dispensa o treinador e fica com um jogador que seria negociado, agora não pode mais negociar. Aquele jogo antes do Flamengo, que o Zé Wellison poderia ter ido, estava com 6 jogos, como jogou contra o Flamengo, completou 7 e não pode mais ser negociado. Então são perguntas, são lacunas que precisam ser preenchidas e que eu acho que está na hora da diretoria responder. O Paes precisa responder muitas coisas. Cara, o que mais me impressiona é o seguinte, assim, porque o Paes poderia vir a público e dizer, cara, ele tem um crédito gigantesco, Fortaleza antes depois de Marcelo Paes, meus amigos. O que ele conseguiu fazer, a história que o Fortaleza vem de 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e até agora. Até agora. Então, se errou, beleza, cara, você tem todo o direito, todo mundo erra. O que foi que aconteceu? Então, esse é o momento do clube, com a torcida, jogadores, diretoria, funcionários, darem a mão. Mas é preciso uma transparência, é preciso explicar o que está acontecendo para entender e para todo mundo abraçar a causa. E o time hoje vive um momento de uma turbulência que você tem muito mais dúvidas e você tem muito mais questionamentos, boatos, fofocas circulando sem haver nenhuma resposta, nenhum contraponto do clube e que acaba gerando uma insatisfação, um clima terrível da torcida que acaba saindo, né? Saindo de fora para dentro. O que deveria ser o contrário, era para ser de dentro para fora, o clube explicar o que está acontecendo. Não existe isso, não aconteceu isso, não fez isso, erramos nisso, acertamos nisso, vamos fazer isso, precisamos disso. Mas se não houver esse diálogo, se não houver essa conversa, essa explicação, não tem jeito. Eu não sei se a TUF, né, os integrantes das torcidas organizadas, JGT, que foram cobrar os jogadores, a comissão técnica e a diretoria ontem e hoje, questionaram algumas coisas e se obtiveram essas respostas. Enfim, é uma situação muito complicada do Fortaleza, até porque, meus amigos, tecnicamente o time não vem respondendo. 8 jogos com o Paiva, o time acabou não mostrando nada, não teve uma evolução a ponto de conseguir sair da zona de rebaixamento. E só para você ter uma ideia, domingo contra o Mirassol, 18h30, Arena Castelão, ingresso a partir de R$10, o clube faz mais uma vez a promoção. Se o Fortaleza ganhar do Mirassol, ele não sai da penúltima colocação. A situação é gravíssima. Então é preciso vir algo para explicar. A chegada de contratações, eu acho que precisa, vem 2 meio-campistas, né, que é o Pierre, que estava no Volta Redonda, e o Pablo, que estava no Casa Pia. São jogadores que eu acho que, se o Paiva disse que iam fazer a diferença, beleza, vão fazer a diferença, show de bola. A ideia de que o Paes tinha, desde o início, que admitiu que errou nas contratações de medalhões e agora queria jogadores que tivessem fome, vontade e tal, beleza. Precisa vir mais, né? Porque só 2 não resolve. Ainda mais que o Matheus Pereira está machucado. Então precisa de outros meio-campistas mais, precisa de zagueiros, né? Se o Kusevich ficar mais tempo no DM, precisa de outros zagueiros. Precisa de... O Everson veio, acho que o Everson não funcionou, meus amigos. As contratações é outra coisa que é difícil entender, né, cara? O Everson, Vinícius Silvestre, jogadores que... Tuco Herrera, Adam Bareiro. São muitos questionamentos realmente, e difícil de entender por que esses jogadores não conseguiram render até agora. Enfim, é aguardar. Espero que você deixe aí nos comentários aí o que é que você pensa, o que é que você acha. Aqui foi mais pra gente conversar sobre isso, falar um pouco, né, sobre o que realmente está acontecendo em Fortaleza. E para mim, se não houver um pronunciamento, na verdade eu queria muito, era uma entrevista coletiva, o Paes pudesse explicar o que está acontecendo para tentar resolver isso aí, ou o Paes, ou o Papelinho, ou o Marcelo Boeck, ou o próprio Renato Paiva, que abrisse um diálogo com a imprensa, para todos, para ser questionado e saber o que está acontecendo, como eu falei, porque realmente é uma crise sem tamanho, é uma crise difícil, que parece que não tem fim, e se não houver um diálogo rápido, com transparência, pode continuar ainda pior.
É isso, meus amigos. Até a próxima.